Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar o solucionado do livro-texto Moisés no Sensweig, o curso de Física Básica, volume 1, Mecânica. Vamos resolver nessa aula de hoje a questão de número 13 do capítulo 12. O capítulo 12 trata-se sobre dinâmica de corpos rígidos. Vamos ler a questão e em seguida resolver o problema. Então a questão de número 13 do capítulo 12 diz o seguinte, está aqui, Uma haste metálica delgada de comprimento D e massa M grande pode girar livremente em torno de um eixo horizontal, que atravessa perpendicularmente a distância D sobre 4 de uma extremidade. A haste é solta a partir do repouso na posição horizontal. Letra A. Calcule o momento de inércia I da haste com respeito ao eixo em torno da qual ela gira. Letra B. Calcule a velocidade angular ômega adquirida pela haste após ter caído de um ângulo θ, bem como a aceleração angular alfa. Está aqui, o esboço do problema que nós vamos tentar resolver. Tudo bem? Então, fiz aqui o desenho, o mesmo desenho lá que está no livro, D sobre 4, a haste tem comprimento D total, inicialmente ela está na posição horizontal, ela tem um ponto fixo e quando você solta, por ação da gravidade, ela vai cair, simplesmente ela vai girar em relação a esse eixo de rotação O aqui. Gira de um ângulo θ, tá? E aí, vamos analisar aqui. Então, já que você quer determinar primeiramente o momento de inércia e em seguida as variáveis cinemáticas, angulares do problema, então nós vamos primeiramente iniciar aqui, calculando primeiro o diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre para a rotação, nesse caso, você vai ter, eu fiz a arte aqui, e aí você tem um eixo, você vai passar um eixo exatamente no eixo O, que é o eixo de rotação, Então, para cima, eixo Y, na horizontal, eixo X. E aí, ao longo do comprimento da barra, eu chamei de R chapéu, coordenada polar. E já que ela vai girar no sentido aqui anti-horário, θ chapéu apontando nessa orientação aqui. Pois bem, ângulo θ aqui, e o centro de massa está numa determinada posição dessa barra. Essa barra ela é delgada, mas ela é homogênea, ou seja, ela é a mesma porção em qualquer ponto dela, sobre ela, a densidade é sempre a mesma, tá? E a única força que vai atuar nesse sistema, no centro de massa é a força peso, tá? Da barra, já que ela tem uma massa M grande. E aqui no ponto de apoio, no eixo de rotação, você pode ter a normal aqui, a força normal, pois bem, beleza? E aí nós vamos calcular o momento de inércia. Então, para calcular o momento de inércia, o que você precisa saber, Então, o momento de inércia, nós sabemos o seguinte, que ele é dado por uma integral de r quadrado dm, onde esse r é a distância do ponto em análise, até o eixo, o eixo de rotação, que é o eixo O aqui. Beleza? Então, só para recapitulando aqui, então se a rotação ela se dá no sentido anti-horário, então XY está aqui orientado e o eixo Z está saindo do plano do papel. Então você vai pegar aqui, olha, você vai trocar, essa aqui é a definição de momento de inércia, então você vai trocar dm, se você define uma quantidade que não foi inserida no problema, você pode definir no final tirar, você define uma quantidade chamada densidade linear de massa. Então vai ser a massa da barra total dividido pelo seu comprimento. O comprimento da barra inteira ela é D, tá? E aí, se essa arte for homogênea, por exemplo, então a razão da massa total sobre o comprimento total é exatamente igual à razão do elemento infinitesimal de massa, que você tem em uma determinada região, sobre o elemento infinitesimal de comprimento desse elemento. Então, essas razões elas são iguais quando a arte é homogênea, que é o caso do nosso problema. Então, você pode isolar o dm, dm vai ser lambda dr. Então, você substitui aqui no lugar de dm, lambda dr. E aí você vai fazer uma integral de quanto a quanto? De menos 3/4 sobre d até esse ponto aqui, que é positivo, mais 1/4 de d. Quando você faz isso, uma integral de r quadrado dr dá r ao cubo sobre 3, nesses limites de integração. E aí você lembra, de novo, quem é esse lambda? Então você coloca a variável
para fazer uma mudança aqui em dm para dr, e depois você tira a variável, né, que ela não foi colocada, ela não foi dada no problema. Então esse lambda, ele é m sobre d, tá aqui, ó. E aí você substitui os limites superior menos o limite inferior. Quando você faz isso, você obtém essa expressão, né? Aqui vai dar uma soma, vai dar positivo. 27 mais 1 vai dar 28. 3 vezes 64. Aí você simplifica 28 com 64, dá 7 sobre 48. E você cancela aqui d ao cubo com d no denominador, então vai dar um d quadrado aí. Então o resultado do momento de inércia para o eixo z vai ser 7 sobre 48, massa da barra vezes o comprimento dela ao quadrado. Lembrando que essa expressão aqui do momento de inércia, veja, para cada eixo de rotação, né, você tem um momento de inércia. Então, se você estiver imaginando, por exemplo, um giroscópio, né, então você, para cada um dos eixos, se você tiver os eixos cartesianos x, y, z, você pode ter um momento de inércia para cada uma desses eixos de direção, né? Então, no nosso caso aqui, né, pela regra da mão direita, se você tem os 4 dedos apontam no sentido da rotação do ângulo θ, o polegar vai dar o eixo de rotação da barra. Então, os 4 dedos empurrando aqui pela mão direita, né, no sentido aqui anti-horário, então o polegar saindo do plano do papel. Então, o único eixo de rotação que existe nesse sistema é somente o eixo de rotação aqui ao longo de Z. Logo, o momento de inércia é em relação a esse eixo, IZ, tá? Que vai dar esse valor, perfeito? Bem, continuando, para eu determinar no item B tanto a aceleração angular como a velocidade angular, eu preciso determinar o centro de massa desse sistema. Como é que você determina a posição do centro de massa desse sistema? Ela é uma integral, né? Ele é uma integral aqui, uma integral de R vetor dm dividida por uma integral em dm. Tudo isso é uma integral em dm, então em relação à massa da barra, tá? E aí você vai ter, quem é dm é só fazer a substituição que nós já fizemos aqui, dm é lambda dr. Esse R vetor é R módulo R chapéu, tá aqui, ó. A dm é lambda sobre lambda dr, né? Lambda dr. E aqui, quando você integra o dm ao longo de toda essa barra, vai dar a própria massa total da barra, que é m grande. Ou seja, vai dar esse resultado aqui. E aí isso aqui fica uma integral simples de fazer, dá r² sobre 2, nos mesmos limites de integração que foram feitos aqui no item A. Quando você faz isso, depois de uma série de simplificações, você pode encontrar que a posição do centro de massa, de acordo com o nosso eixo, né, do diagrama de corpo livre que foi adotado aqui exatamente sobre o eixo O, né, o ponto O, vai dar menos d sobre 4, R chapéu negativo. Então, R chapéu positivo é saindo aqui para cima da barra longitudinal. Entrando na barra vai ser menos R chapéu, ou seja, a posição do centro de massa ela vai estar a uma distância do ponto O, exatamente a uma distância menos d, ou seja, daqui para cá, né, nessa direção e nesse sentido, negativo, né, menos R chapéu aqui, ó, menos R chapéu, então ela vai apontar exatamente essa distância, vai ser menos R chapéu, que tamanho? D sobre 4. Então, para aqui para cima já tem D sobre 4, olha. Com mais D sobre 4 para baixo, que vai descer, então a posição do meu centro de massa aqui vai ser D sobre 4. Então, D sobre 4 aqui, com D sobre 4 vai dar D sobre 2, ou seja, a posição do centro de massa é exatamente a metade do comprimento dessa barra. Então, se essa barra tem comprimento D, o centro de massa está na metade, D sobre 2. Então, tem D sobre 4 aqui, mais D sobre 4, D sobre 2. Então, essa distância em relação ao eixo O do centro de massa é D sobre 4, menos R chapéu a orientação. Beleza? E aí, vou aplicar as leis de Newton agora, de acordo com o nosso diagrama de corpo livre para rotação. Quando você aplica as leis de Newton, você vai ter que o torque resultante é o torque da força normal, das únicas duas forças, né? Mais o torque da força peso. O torque da força normal é nulo, porque a força normal, o braço de rotação está exatamente sobre o eixo de rotação, então o braço é nulo. Quando você fizer o produto vetorial, o braço zero vetorial com a força normal vai dar zero, tá? Qual é o torque da força peso?
De novo, é o braço, né? É a distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação da força. A força está atuando exatamente sobre o centro de massa, que é a força-peso. Essa distância é menos, acabamos de encontrar aqui, a posição do centro de massa é menos d sobre 4 R chapéu. Tá aqui, ó. Produto vetorial com a força-peso. A força-peso, quem é? Ela aponta para baixo. Então, é a massa da barra, a gravidade. Se o eixo Y positivo é para cima, para baixo é negativo. Então, vai dar menos J chapéu. Menos com menos dá mais. MGD sobre 4 fica R chapéu vetorial com J. Se você faz a decomposição do versor em coordenada polar R chapéu, em coordenada cartesiana, ele é cosseno θ I mais seno θ J. Produto vetorial com J, você vai fazer produto vetorial com componentes iguais dá zero. E produto vetorial com J vai dar módulo do primeiro é 1, módulo do segundo 1, cosseno vai dar cosseno vezes esse valor que é 1 aqui, vai dar cosseno. Regra da mão direita aí, VEC J, então I está nessa direção, VEC J na direção vai dar o versor K chapéu apontando para fora, né? Você tem um produto vetorial de dois vetores de módulo 1, ou seja, vai dar um terceiro vetor perpendicular a eles, né? I J também de módulo 1. Então vai dar o versor K chapéu, e a componente que sobra aqui é cosseno θ. E aí, quem é o torque resultante é o momento de inércia vezes a aceleração angular, vetorial, né? Então, continua, repete. Quando você fizer o produto, você vai obter essa expressão aqui, no final, esse aqui. Então, isso aqui é uma equação vetorial, né? De acordo com as leis de Newton, são equações vetoriais. Então, você pode fazer uma análise somente no que nos interessa aqui, que é no eixo Z, né? K chapéu. Então, você pode escrever isso aqui, essa aceleração angular alfa, como sendo alfa x na direção I mais alfa j na direção alfa y na direção j mais alfa z na direção k. E aí você iguala somente as componentes k, né? Já que todas são independentes. Então vai ficar I, né? A única momento de inércia somente existe no eixo z, então fica IZ, alfa z, esse termo todo aqui, o módulo, né? Já fatorado K chapéu, tanto da esquerda quanto da direita. Ou seja, você transformou uma equação vetorial nas três direções x, y, z numa equação puramente escalar somente no eixo z, que é o eixo dinâmico que nos interessa nessa análise. Tá? E aí você isola quem é a aceleração angular, a alfa z, você passa o momento de inércia z para o outro lado. Quando você escreve desse jeito, você vai agora substituir que o momento de inércia que nós calculamos no item A é 7 sobre 48 md quadrado. Quando você substitui e faz as simplificações, você encontra que a aceleração angular é 12 sobre 7 vezes g, que é a gravidade do local, cosseno θ sobre d. Isso tudo somente no eixo z. Se você fizer análise para o eixo x e para o eixo y, você vai ver que essa aceleração aqui é zero. Logo, você vai estar diante do movimento circular uniforme, né? Nessas duas direções, e aí, né, você vai ter basicamente ou o movimento circular uniforme, que um caso, um exemplo particular disso é o repouso, né? Então você não tem dinâmica nenhuma no eixo X e no eixo Y, somente no eixo Z, de acordo com a nossa análise aqui. Então nós determinamos quem é a aceleração angular. Agora, para finalizar, vamos determinar quem é a velocidade angular no eixo Z. Então, para encontrarmos a velocidade angular no eixo Z, então nós sabemos que alfa, né, que é a aceleração angular, é dômega dt. Só que o problema que nós temos aqui é que todas as variações que ocorrem na barra é em relação a θ. Explicitamente uma variação em θ, não é uma variação explícita no tempo. Então você vai aplicar a regra da cadeia, então você vai transformar dômega dt como sendo dômega dθ, dθ dt. Quem é dθ dt é a definição de ômega, é a velocidade angular. Fica dômega dθ igual a alfa. E aí você substitui aqui, adapta essa equação para o nosso problema. Então fica alfa z igual ômega z, dômega z sobre dθ. E aí você passa o dθ, você vai resolver essa equação diferencial, passa o dθ multiplicando e fica ômega z de ômega z. Quando você faz isso, você vai integrar de quanto a quanto? Quando o ângulo é zero aqui, quando a barra está exatamente na horizontal, quando o ângulo é zero, a velocidade angular é nula, foi dado no problema. Ele é largado para ângulo inicial igual a zero. E depois, quando ele atinge θ, o ângulo θ, ele tem uma velocidade angular ômega.
Então você vai integrar em θ de 0 a θ e velocidade angular ômega z de 0 a ômega z. Aqui dá ômega z ao quadrado sobre 2. Aqui você vai substituir quem é alfa. O alfa é esse resultado que nós acabamos de encontrar aqui. Substitui, tira todos os fatores constantes que não dependem do ângulo. A única função que depende do ângulo é o cosseno. E aí você faz uma integral de cosseno, é o seno, de 0 a θ dá seno θ. E aqui, de 0 a ômega z, dá ômega z quadrado sobre 2. Isola ômega z, passa 2 vezes 12, dá 24 sobre 7. O quadrado vai para o outro lado na forma de raiz. Aí você acaba de obter a velocidade angular desse problema como uma função explícita do ângulo. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!